Olá, meu nome é Gustavo. Eu sou acadêmico do sétimo semestre do curso de Engenharia de Alimentos e a professora responsável pelo trabalho foi a Carolina Krebs de Souza. Eu vou apresentar sobre fermentação com foco na produção de cerveja. A cerveja existe há cerca de 8.000 anos e foi criada pelos sumérios e os assírios. Tempos mais tarde, ela chegou até o Egito, onde foi disseminada para os povos orientais e o resto da Europa. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja. Eles empregavam ervas para aromatizar a bebida. Porém, foi na região dos Alpes que se concentraram os fabricantes mais famosos, como na Alemanha, República Tcheca e Áustria. No Brasil, a primeira cerveja fabricada foi a Boêmia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 1853. A bebida é tradicionalmente feita se adicionando água, cevada, lúpulo e levedura. Porém, outros ingredientes podem ser usados para criar formulações diversificadas. Nesse fluxograma é abordado cada introdução de matéria-prima e cada processamento até chegar no envase final. Nós abordaremos passo por passo. O primeiro seria a abraçagem, em que inicialmente tem que transformar o cereal em malte. Esse processo consiste em umedecer os grãos a ponto deles iniciarem a germinação. Quando a germinação está prestes a acontecer, o grão produz enzimas que quebram parcialmente o amido e as proteínas. Então, se moe o malte gerado e os ingredientes adicionados, onde ocorre a ruptura da casca e a liberação do amido. Esse amido será usado mais tarde pelo fermento para poder fazer a fermentação. Então se adiciona água e aquece o sistema, para facilitar a dissolução e a mistura dos ingredientes. Nesse ponto, ocorre a transformação do amido em monossacarídeos, que seriam a glicose. A glicose ela é facilmente assimilada pelas leveduras, o que vai facilitar todo o processo mais tarde. Então se filtra para separar as cascas do malte e dos componentes adicionais e se adiciona o lúpulo. Nesse ponto, o mosto já está praticamente formado, que seria a imagem mais à direita inferior, em que, quando ocorre a fervura do mosto, isso auxilia na solubilização dos óleos essenciais presentes no lúpulo e também esteriliza o sistema. Após isso, se resfria entre 9 a 15 graus e logo em seguida se introduz oxigênio, para criar condições ideais para a levedura realizar a fermentação aeróbica, que ocorrerá na etapa seguinte. Na etapa de fermentação, após o resfriamento, o mosto recebe o fermento e as leveduras consomem os carboidratos, produzindo assim etanol e gás carbônico, como produtos principais. A reação de fermentação de carboidratos, como a glicose, é a seguinte: uma molécula de glicose formando duas de etanol e duas de gás carbônico. É muito importante o controle preciso da temperatura, em geral entre 10 a 25 graus, pois somente nessas condições que as leveduras produzirão cervejas com sabor adequado. Na maturação, quando a fermentação é concluída, a cerveja então é resfriada até 0 graus Celsius, e a maior parte da levedura é separada por sedimentação. Nessa fase, pequenas transformações ocorrem para melhorar o sabor da cerveja. O carboidrato residual é consumido pelas leveduras remanescentes, e esse fenômeno é conhecido como fermentação secundária. Ao final dessa fase, a cerveja está praticamente concluída e seu sabor e aromas finais estão bem definidos. Na filtração, a cerveja passa pelo material filtrante, que normalmente é usado terra de atomácea. A terra de atomácea é representada pelos discos mostrados na imagem inferior direita, em que tem o mesmo papel que carvão ativo tem na filtração de água, que é limpar a água e deixar com um aspecto cristalino. A filtração não altera a composição e o sabor da cerveja, e ela filtra principalmente leveduras e substâncias de cor desagradável para a bebida. No invase, a cerveja recebe estabilizantes, que mantêm as características de suspensão e emulsão, no caso a espuma da cerveja, e antioxidantes, que previnem a oxidação de seus componentes. Um exemplo de estabilizante é o carboximetilcelulose, e um exemplo comum de antioxidante é o ácido ascórbico, como no caso da vitamina C. A cerveja acabada é estocada em tanques e depois segue para pasteurização e envasamento. A pasteurização é um processo no qual a cerveja é submetida a um aquecimento de 60 a 70 graus por alguns segundos e depois é resfriada. Com esse processo é possível assegurar uma data de validade mais prolongada para a bebida, em torno de uns 6 meses. E a cerveja em barril não é pasteurizada, ela recebe o nome de chopp. Já que o chopp não é pasteurizado, ele tem sua data de validade bem reduzida, em torno de 10 a 15 dias. Essa era a apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.